Paz do Senhor, igreja. Se coloca de pé nesse momento, em nome de Jesus. Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus vai te pegar, irmão. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 41. Aleluia, Jesus. Gênesis capítulo 41, verso 11, diz assim: certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar a roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém? Amém, querido? Quero que você feche seus olhos neste momento. Quero que você ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar a Ti neste momento. Nós queremos clamar a Ti nessa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, nós buscamos a Tua face. Tu és tudo o que queremos, o Senhor é tudo o que, Senhor, nós necessitamos, que nós buscamos essa noite neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nós somos completamente dependentes de Ti, completamente necessitados do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos Te sentir neste lugar, Pai. Toca com a Tua presença em nossos corações essa noite, nos leva em lugares mais profundos em Teu coração, nos conceda uma revelação no pleno conhecimento nessa noite, Pai. Nos conduza como igreja nessa noite, como a noiva do Cordeiro. Nos conduza, Senhor, em unidade nessa noite, em revelação daquilo que o Senhor irá de fazer nesses dias, na nação brasileira, nas nações, Senhor, nessa geração, Pai. Mova, Senhor, nessa noite a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Nós queremos Te sentir, Pai. Nós queremos um toque do céu nessa noite, neste lugar, Pai. Venha nos abraçar e nos envolver com a Tua presença neste lugar, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, igreja. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Irmãos, essa é uma palavra um tanto conhecida. Nós conhecemos muito bem a história de José, que foi prejudicado pelos seus irmãos, que foi colocado lá preso no Egito. E em todo tempo Deus guardando a vida de José, assim como também guardou a vida de Noé, assim como guardou a vida de Moisés, assim como tantas vezes Deus já guardou a minha e a sua vida. Por inúmeras vezes Deus já nos deu vários livramentos, aquele que nós vimos e até mesmo aquele que nós não vimos. A pergunta que nós deveríamos fazer é: quantos desses livramentos que Deus já nos deu, aquele que nós vimos, que nós presenciamos, Deus dando este livramento, e até mesmo aquele que nós não vimos, quantos de nós paramos para agradecer todos esses livramentos? Eu tenho aprendido nesses dias com Deus que algumas amizades, algumas pessoas ao nosso redor, nem chega a ser uma amizade, irmão, mas pessoas que caminham, estão ao nosso redor, que às vezes não querem o nosso bem, que querem o nosso mal. Eles têm a capacidade muito maior de nos empurrar para o nosso propósito, mais do que os nossos amigos que querem o nosso bem. Porque essas pessoas que nos fazem o mal, ela está te empurrando, ela está nos empurrando para viver o propósito de Deus para nossas vidas. E às vezes nós criticamos tudo o que nós passamos
sem entender a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós criticamos a Deus, falando: Deus, como o Senhor pode me colocar neste lugar, me colocar sendo preso, me colocar neste lugar onde eu sou perseguido pelas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas falam mal de mim, as pessoas me apedrejam pelas costas. Como o Senhor pode deixar tudo isso acontecer na minha vida? Mas, irmão, esse tipo de situação, até mesmo que você passa hoje, ele está te preparando para mais lá na frente. Todas essas dificuldades que você passa hoje, irmão, ela está te preparando para as coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida lá na frente. Tudo que você passa hoje não é por acaso, irmão. Você não é fruto do acaso. Eu quero que você diga isso comigo: eu não sou. Diga isso comigo, igreja: eu não sou fruto do acaso. Irmão, nós já escutamos inúmeras vezes aqui: Deus não tem um plano B, irmão, Deus só tem um plano A. O problema é que quando nós não conseguimos viver o plano de Deus, o plano A de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós achamos que Deus não está em algumas áreas, em alguns lugares. Nós criamos os nossos próprios caminhos. Nós criamos os nossos próprios caminhos. Nós colocamos as nossas mãos em algumas coisas. Nós colocamos os nossos pés aonde não era para nós colocarmos os nossos pés. Nós muitas das vezes colocamos as nossas mãos aonde muitas das vezes não era para nós colocar as nossas mãos ali. Aí chega um momento que nós precisamos recalcular a rota novamente para voltar para o propósito original de Deus. E eu tenho dito que Deus, ele não tem um plano B, irmão, Deus só tem um plano A. Mas todas as vezes que você foge do plano A, Deus cria um plano adicional para te trazer para o propósito original. A pergunta que eu e você, diante do texto que nós lemos, é: eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida ou não? Eu estou na rota de Deus, vivendo o que Deus tem para a minha vida, sim ou não? Até aquilo que você passa, irmão, as perseguições, isso também pode ser plano de Deus para nossas vidas. É que nós acomodamos e nós acostumamos com o evangelho raso, com o evangelho que não requer muito de nós, com o evangelho que te poupa do sofrimento, com o evangelho que te poupa das dificuldades, das perseguições. Irmão, o evangelho, desde a igreja primitiva até a igreja atual hoje, na verdade não tanto mais aqui em nosso Brasil, não é tão perseguida como era lá atrás. Eu tenho dado um ensino aqui na igreja, na Delan Academy. Eu tenho falado um pouco aqui, o pessoal que tem participado sabe. Eu tenho mencionado um pouco sobre a história da igreja, as perseguições da igreja. Irmão, isso em todo esse evento de perseguição, que a igreja era perseguida em todos os momentos, quando eles achavam que a igreja ia parar de ser perseguida, as perseguições voltavam. Mas todas as vezes a igreja não parava de crescer, irmão. Cada vez que a igreja passava por uma perseguição, quando achava que ia haver um momento de paz, e quando havia um certo momento, período de paz, irmão, a igreja sempre ia crescendo. Sempre ia crescendo. E hoje as nossas igrejas estão abarrotadas, irmãos. Estão cheias de pessoas, porque as perseguições, elas não aumentaram, elas diminuíram, só que nós acomodamos. Essa é a grande diferença de lá atrás para o tempo presente. Nós acomodamos como igreja. Só que isso não é sinal de que nós devemos parar ou devemos parar de trabalhar para Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus conta com você. Amém? Deus conta conosco, irmãos. O que nós temos fazer, o que nós estamos fazendo para os nossos filhos, o que nós estamos fazendo para as próximas gerações, irmão, até que Jesus volte, nós temos que trabalhar todos os dias. Até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós temos que trabalhar todo dia, porque Satanás não para de trabalhar para tentar destruir a vida de alguém. O inimigo está todos os dias, irmão, trabalhando pesado contra a igreja, contra a família, querendo destruir as famílias, irmãos. E nós estamos acomodados, achando que Deus está contente conosco, cultuando um dia na semana, vindo para a igreja um dia na semana. Não, irmão, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Você não é um fruto do acaso, irmão. Deus tem um propósito para a sua vida, irmão.
Deus tem um chamado para você, Deus tem uma obra para fazer através de você. Você precisa recalcular a rota novamente, irmão, e começar a viver tudo o que Deus tem para você e para sua família. Aleluia. Só que tem algo que eu quero dizer para você, que de nada adianta você ser habilitado, mas não se disponibilizar. De nada adianta Deus querer fazer algo na sua vida e você não se movimentar, irmão. De nada adianta. É que nem esses dias, provavelmente hoje o pastor vai comunicar um pouco sobre isso também, sobre as águas. Eu não estou mais responsável pelas águas. Irmão, outra pessoa assumiu o trabalho de águas. Irmão, para mim aquilo foi algo que me deixou muito alegre. Muito alegre mesmo, de verdade. Porque a nossa mente é tão fechada que às vezes a gente pensa assim, cara, aquele irmão está querendo tomar o lugar do irmão. Imagina, irmão, nós somos igreja de Cristo, nós somos um corpo. Nós precisamos entender a nossa movimentação dos nossos dias. Para mim é uma alegria saber que tem alguém que está se movimentando conforme o coração do nosso pastor, que está querendo trabalhar para Cristo. Então você precisa entender, irmão, que por mais que você, ainda que você seja habilitado, você precisa se disponibilizar para o serviço. Amém? Amém? E digo mais, as atitudes corretas que você toma vai te colocar nos lugares corretos que você deveria estar. As atitudes corretas que você toma vai colocar você nos lugares corretos que você deveria estar. Então não reclame, irmão, dizendo, Deus, o Senhor não tem nada para fazer na minha vida. Não adianta você reclamar dizendo, Deus, o Senhor não tem nada para fazer na minha vida, o Senhor não tem um chamado para mim. Irmão, Deus tem algo com a sua vida assim, com a sua família assim. A pergunta que você deve fazer é: o quanto eu tenho me disponibilizado para Deus usar a minha vida para tocar uma geração, para tocar uma nação, para tocar algum lugar, irmão. Olha onde Deus está nos levando com essa igreja, olha tudo que Deus está fazendo nessa igreja. Nós não temos que parar, irmão. A igreja não pode parar, nós temos que avançar ainda mais, irmãos, executar trabalhos missionários, ir para ruas, pregar para as pessoas, evangelizar, ganhar almas, entrar dentro das escolas, irmão, exercer o ministério daquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? No meio do Egito, quando ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó, Deus levantou José, irmão. Quando ninguém conseguia, irmão, Deus levantou José, alguém que ninguém dava nada. No meio da Babilônia, a mesma situação, irmão. Quando ninguém conseguia interpretar aquilo que a mão escreveu na parede, Deus usou a vida de Daniel. Será que Deus pode usar a sua vida aqui, irmão? Será que você pode se colocar nesse lugar, irmão, aonde Deus pode usar a sua vida para entrar nas escolas, para entrar nos presídios, para entrar nas cidades, para entrar nas nações? Será que Deus pode usar a sua vida, irmão, para tocar as famílias, para guardar famílias, irmão? Será que você pode entender isso, irmão? Amém? Amém, querido? Quando não havia um rei segundo o coração de Deus, Deus levantou Davi, irmão. Eu creio que são dias que Deus vai levantar homens e mulheres segundo o seu coração. Eu creio que Deus vai levantar nesses dias homens e mulheres encharcados do amor de Deus, homens e mulheres apaixonados por Deus, que irão estar dispostos de cuidar do órfão, da viúva, irmão. Daqueles que ninguém davam nada, Deus vai te levantar, irmão, para tocar alguém, para tocar um coração, para cuidar de uma família, irmão. Amém? Se coloca de pé nesse momento. Que nesses dias Deus possa levantar homens e mulheres como Neemias. Ao mesmo tempo que estavam trabalhando para Deus, estavam guardando. Ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando ali, construindo os muros, com uma mão estavam construindo os muros e com a outra mão uma espada na mão, irmão. Alguém que ao mesmo tempo que está trabalhando para Deus, está ali vigiando em todo o tempo para Deus guardar sua família e sua casa. Eu creio, irmãos, que são dias que Deus vai nos levantar,
que vai haver um equibalo em nossa nação, que Deus vai começar a enviar pessoas, irmão. A nação brasileira não precisa mais ser evangelizada, precisa ser enviada. Homens e mulheres que carregam o coração de Deus, homens e mulheres apaixonados por Deus, não precisam